Sejam todos bem-vindos. Essa é a aula de número 30. Nós vamos falar sobre movimento circular uniforme. Nós vamos fazer exercícios, são exercícios bem simples, está relacionado a uma aprendizagem, exercícios de aprendizagem e fixação. Isso faz parte da sequência didática número 2, tá? Então vamos lá. Exercícios sobre o movimento circular uniforme. Isso está no capítulo 10. O capítulo 10 ele vai da página 184 até a página 208 do seu livro-texto, tá ok? Então, um primeiro exercício proposto aí para vocês. Os movimentos com trajetória circular estão presentes em muitas situações, como ocorre com as cadeiras de uma roda gigante e com os satélites geoestacionários em torno do eixo da Terra. No estudo desse movimento, é fundamental o conhecimento das grandezas angulares, como o espaço, a velocidade e a aceleração, além dos conceitos de período e frequência. Analisando as afirmações abaixo, julgue-as quanto a serem verdadeiras ou falsas. Então, primeiro VOF. A. Nos movimentos circulares, as grandezas angulares, espaço, velocidade e aceleração são definidas a partir da medida de ângulos. Eu vou dar um pequeno intervalo de tempo para que vocês leiam várias vezes e possam responder. E em seguida eu dou a resposta correta, ok? Para dar tempo da gente aí ao vivo, vamos dizer, ou pelo menos ao mesmo tempo, né? Encontrar a resposta. Então, a resposta é verdadeiro, tá ok? Nos movimentos circulares, tudo depende das medidas de ângulo. Tudo é função das medidas de ângulos, tá ok? B. Esses exercícios aqui, pessoal, eles são uma revisão teórica para que a gente possa desenvolver os exercícios com maior facilidade, reforçando aí a parte teórica mais simples. Período é o tempo necessário para um fenômeno ocorrer uma vez, e no caso de movimentos circulares, o tempo necessário para ocorrer uma volta completa. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Período é o tempo necessário para que um fenômeno ocorra uma vez. Quando a gente falar de movimentos circulares, isso significa dar uma volta completa. C. O movimento circular uniforme não é um movimento periódico. Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. O movimento circular, por ele ser uniforme, ele também é periódico, repetitivo, velocidade constante. Letra D. O movimento circular uniforme possui uma aceleração tangencial não nula. E a resposta é falso. Para que o movimento seja circular uniforme com velocidade constante, a aceleração tangencial deve ser
nula. Senão ele vai tender para um movimento circular uniformemente variado. Letra E. O radiano, cujo símbolo é o RAD, R-A-D, é a unidade de medida de ângulo plano no Sistema Internacional de Unidades SI. Um ângulo com 2π radianos de medida equivale a um ângulo de 360 graus? Resposta: verdade. Nós usamos o radiano para representar medidas angulares. E π vale 180 graus e 2π vale 360 graus, ok? Em termos de equivalência, tá? Em radianos, 1π vale 3,14. F. Frequência corresponde ao número de voltas por unidade de tempo para o movimento circular uniforme? Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. G. A unidade de medida para a frequência no Sistema Internacional é o Hertz, onde 1 segundo elevado a menos 1 segundo elevado a menos 1, equivale a 1 Hertz. Segundo a menos 1 é o inverso do segundo. Ponto. Outra unidade usual é o RPM, que significa rotações por minuto, onde uma rotação por minuto é igual a 60 rotações por segundo. Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Uma rotação por minuto significa você ter o equivalente a 60 rotações por segundo. Verdade? Pois é, pessoal. Isso não soa bem, né? E não está correto. Para ser verdade, é o contrário. Nós temos que ter exatamente 60 RPMs igual a 1 RPS. Olha, se forem realizadas 60 rotações em 1 minuto, isso significa que ocorreu uma rotação a cada segundo. Então, lá no seu livro, e isso está lá na página 189, isso está lá errado, tá? Então, a forma correta é essa que está aqui, ó, 60 RPM igual a 1 RPS, tá ok? Tem que corrigir lá, tá ok? Vamos para a próxima. H. Embora o movimento circular uniforme seja um movimento periódico, um corpo em movimento circular uniforme não percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E aí? Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. Se o movimento for uniforme, a velocidade é constante, portanto, você vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá ok? E os satélites geoestacionários utilizados em telecomunicações se mantêm
imóveis em relação ao observador na Terra? Para ser estacionário em relação à Terra, um satélite deve ter a mesma velocidade angular da Terra. Verdade ou falsidade? Verdadeiro ou falso? E o item está correto. É verdade. Quando você tem um satélite geoestacionário, ele acompanha o movimento da Terra. Você vai estar sempre olhando para ele e ele vai estar sempre na mesma posição, porque ele tem a mesma velocidade angular da Terra. J. A aceleração centrípeta de um movimento circular uniforme, ela é sempre constante e dirigida para o centro da circunferência? Verdadeiro ou falso? E a resposta é verdade. A aceleração centrípeta é sempre dirigida para o centro da circunferência, tá ok? É a direção vetorial dela. K. O ponteiro dos segundos de um relógio mecânico possui frequência, número de vezes que o fenômeno ocorre na unidade de tempo, de 60 rotações por minuto? Verdadeiro ou falso? E a resposta é falso. O ponteiro do segundo possui qual frequência? Ele demora, o ponteiro do segundo, 60 segundos para dar uma volta. Então, em 1 minuto, ele dá uma volta. Então, a frequência é uma volta por minuto, 1 RPM. Então, o ponteiro dos segundos tem 1 RPM. Ele dá uma rotação por minuto. Problema proposto número 2. O satélite de comunicação geoestacionário SGDC-1 é um satélite brasileiro com altura da órbita de 35.786 km, distância do satélite até a superfície da Terra. Média, distância média. Sabendo que a Terra possui um raio médio de 6.371 km, encontra a velocidade linear desse satélite, considerando π igual a 3,14. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. Eu tenho a Terra, eu tenho um satélite, e esse satélite ele vai girar junto com a Terra. A Terra dá uma volta em 24 horas, e esse satélite vai dar uma volta em 24 horas. Tá? Porém, o satélite está muito mais longe do centro da circunferência, então ele vai ter uma velocidade muito maior de giro do que a da Terra. Tá? Mas eles vão girar juntos. Ó. Se você olha do satélite para a Terra, você sempre vai ver o mesmo ponto. Eles giram juntos, ok? Muito bem. Quais são os dados fornecidos pelo problema? O raio da Terra e o raio do satélite. O que eu sei? Para que eu possa calcular a velocidade, eu tenho que ser variação sobre espaço. É um movimento circular uniforme, portanto, vale a fórmula da velocidade média. Variação de espaço sobre tempo. Quanto que o satélite tem que andar? Ele tem que andar todo o comprimento da circunferência para dar uma volta. O comprimento da circunferência é medido pelo quê? 2πr. É o perímetro da circunferência. E para você dar uma volta, a Terra gasta quanto tempo? 24 horas. De modo que, se você está na superfície da Terra, cujo raio tem 6.371 quilômetros, e você, durante 24 horas, você dá uma volta, você anda quanto? Lá na superfície da Terra, você anda 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio da Terra, que é de 6.371 quilômetros. Isso em 24 horas. Então, todos os dias você caminha, tá certo? Toda essa distância aqui.
que dá algo em torno de 40 mil quilômetros. É próximo de 40 mil quilômetros, tá? Dá 40 mil e alguma coisinha. Como você faz isso em 24 horas, isso dá uma velocidade de 1.667,07 km por hora. Então veja, só devido à velocidade de rotação da Terra, que é bem menor do que a de translação, que é a volta em torno do Sol, nós estamos girando a uma velocidade de 1.667 km por hora. Olha, se viesse um cometa muito grande, batesse na Terra e fizesse com que a Terra parasse de girar, nós seríamos jogados numa direção a 1.667 km por hora. Seria o caos, o fim da vida na Terra, com certeza. Tá? E esse satélite ele está mais alto, o raio é maior, portanto ele vai percorrer uma distância muito maior, o perímetro é maior e ele vai ter uma velocidade, portanto, maior. Ele tem que percorrer, olha, como dele até na superfície da Terra são 35 mil, com mais 6, isso vai dar 42 mil quilômetros. Isso dividido pelo tempo, que é 24 horas, vezes o 2π, dá uma velocidade de 11.031,08 km por hora. Então é uma velocidade alta, porém ele está lá no espaço, livre de atritos, então não é uma velocidade muito difícil de ser atingida, ok? Porque é lá no espaço. E essa é a resposta para a pergunta, com qual velocidade ele tem que girar. Então, com essa velocidade linear aqui, ele fica preso. Tá? Aí é um equilíbrio entre a massa desse satélite e a massa da Terra, que gera uma força de atração entre as massas, é a força da gravidade de Newton, mas ele não vem em direção à Terra porque o tempo inteiro ele tenta sair pela tangente. Quando há o equilíbrio perfeito entre a força centrífuga que tenta jogar ele para fora e a força gravitacional que tenta puxar ele em direção ao centro da Terra, ele fica girando com velocidade constante em movimento circular uniforme. Tá? Lá na página 194 tem um problema 198 que diz o seguinte: uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. As cadeiras da roda gigante movem-se com velocidade linear de 7 metros por segundo. Considerando aí no exercício π igual a 3,14, determine qual a velocidade angular do movimento. A velocidade angular é o ômega. Tá? Ele me deu no exercício o raio de 14 metros, a velocidade linear de 7 metros por segundo e está pedindo o ômega. Qual é o valor da velocidade angular ômega? Faltou aqui o ômega igual a ponto de interrogação. Vamos colocar aqui rapidinho. Pronto, está aí. Então eu quero calcular ômega. Ômega é definido como sendo, né? Se a velocidade é o produto ômega-r, passa o r dividindo, ômega é v sobre r. Então a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. A velocidade linear ele deu é 7 metros por segundo, o raio é de 14 metros para a roda gigante. 7 dividido por 14 eu posso simplificar, dá 1/2, metro com metro cancela, e sobra meio radiando por segundo. O segundo vai lá para baixo, tá ok? Então a velocidade angular medida em radianos é meio 0,5 radianos por segundo. Letra B. Qual o módulo da aceleração centrípeta das cadeiras? Olha, essas cadeiras estão sendo centrifugadas, jogadas para fora. Como a aceleração centrípeta tem a mesma intensidade e a puxa para o centro, ela descreve um movimento circular. Muito bem. Por definição, a aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. E eu tenho ambos. V é 7 e o raio é 14. Então, 7 ao quadrado, 49, dividido por 14. O metro ao quadrado cancela com metro, para sobrar metro por segundo ao quadrado, que é a unidade correta de aceleração. 49 dividido por 14, isso dá exatos 3,5
metros por segundo ao quadrado. Respondida, letra B. Letra C. Em quanto tempo cada cadeira executa uma volta completa? Então, é o período. Qual o tempo necessário para realizar um fenômeno? Uma volta. Muito bem. A velocidade ela é a variação de espaço sobre intervalo de tempo. A variação de espaço, aquilo que você precisa percorrer todo o perímetro, 2πr. Tempo, o tempo para se dar uma volta, aquilo que a gente chama de período. Tenho a velocidade linear, que é 7 metros por segundo, tenho o π, que é 3,14, tenho o raio, que é 14 metros, só falta calcular o período. Tá? Então, veja, eu posso simplificar o 7 com 14. 7 por 7 dá 1, 14 por 7 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3,14, isso é igual a 12,56. O T que estava dividindo, ele foi simplesmente para lá multiplicando 1, portanto, o período é de 12,56 segundos, tá? Bem facinho. Esse daqui é o problema número P203, lá da página 194 do seu livro, que diz o seguinte: a órbita da Terra em torno do Sol pode ser considerada aproximadamente circular e de raio 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Determine, nessas condições, a velocidade linear e o módulo da aceleração centrípeta da Terra em torno do Sol. Dê a velocidade em quilômetros por segundo e o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Considere um ano aproximadamente igual a 3,1 vezes 10 elevado à sétima e π igual a 3,1. Então, veja, eu tenho o Sol girando em torno do Sol em uma órbita elíptica, nós temos a Terra. Nós podemos aproximar isso para uma circunferência. Pode, é uma aproximação. Onde o raio da Terra é de 1,5 vezes 10 à oitava quilômetro, o raio de giro, a distância entre o centro do Sol e o centro da Terra. O que eu quero? Eu quero a velocidade linear com a qual a Terra viaja para fazer essa volta em torno do Sol, que a gente sabe que gasta um ano, e quero saber a aceleração centrípeta a qual a gente fica sujeito por conta disso. Muito bem. Nós sabemos que a velocidade é a variação de espaço sobre intervalo de tempo. Terei que percorrer todo o perímetro para dar uma volta. Isso vai corresponder o meu tempo ao período. Eu tenho o valor de π e eu tenho o valor do raio entre o Sol e a Terra nesse movimento, que é de 1,5 vezes 10 oitava. Então, substituindo π e o raio pelos seus valores, e o período pelo período de um ano, só que um ano considerando aproximadamente igual a 3,1 vezes 10 à sétima segundos. É você pegar lá 365 dias, cada dia tem 24 horas, então 365 vezes 24, cada hora tem 3.600 segundos. Então, multiplica o 24 pelo 3.600 pelos 365 dias. Isso vai dar aproximadamente 3,1 vezes 10 à sétima segundos. Então, resolvendo aqui para encontrar a velocidade linear, eu posso cancelar o 3,1 em cima com 3,1 embaixo. 2 vezes 1,5, isso é 3. 10 oitava dividido por 10 à sétima conserva a potência e subtrai os expoentes, porque isso é uma divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 8 menos 7, 1. Então, 2 vezes 1,5 é 3, 3 vezes 10 a primeira é 30. 30, o que sobrou? Quilômetros por segundo. Em apenas 1 segundo são percorridos
percorridos 30 quilômetros. Tá? Se eu quisesse saber em quilômetro por hora, eu teria que multiplicar 30 vezes 3.600. Isso daria a velocidade em quilômetros por hora. Tá? Algo em torno de 3.600 mais 3.600 mais 3.600. Tá? 10.800 km por hora aproximadamente. Lá na página 194 tem o P203 que diz o seguinte: dê o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Opa, nós estamos no mesmo problema, só que a gente calculou somente a velocidade linear. Ele pede também para você calcular a aceleração centrípeta. Então aqui é o cálculo da aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Bom, a aceleração centrípeta, por definição, é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade linear ao quadrado nós calculamos é de 30 km por segundo. O raio foi dado, que é o raio à distância do Sol, centro do Sol ao centro da Terra, 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. Então, resolvendo isso aqui, 30 ao quadrado são 900, quilômetro ao quadrado por segundo ao quadrado dividido por quilômetro. Então, posso cancelar o 900 por 150, olha, o que eu fiz? 1,5 vezes 10 oitava é a mesma coisa de 150. Então, eu andei duas casas, aumentei 1,5 para 150, mas eu diminuí duas casas no expoente, caindo de 10 elevado à oitava para 10 elevado à sexta. 900 dividido por 150 dá exatamente 6. O 10 à sexta está embaixo, passa para cima, é só inverter o sinal do expoente. Então, ficou 6 vezes 10 a menos 6. O quadrado do quilômetro cancela com quilômetros, sobrou quilômetros por segundo ao quadrado. Mas eu quero o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Cada 1 quilômetro são 1.000 metros. 10 à terceira. 10 à terceira vezes 10 a menos 6, conserva a base. Soma-se os expoentes. Menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então, a aceleração centrípeta ela é extremamente pequena. Ela é 6 milésimos, tá? De metros por segundo ao quadrado. Então, isso você não percebe, porque a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é 0,006 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, é 1.000 vezes menor do que a aceleração, é mais de 1.000 vezes menor do que a aceleração da gravidade. Por isso, você não percebe, tá ok? Lá na página 201, tem o teste 179 da VUNESP que diz o seguinte: uma gota de tinta cai a 5 centímetros do centro de um disco que está girando a 30 RPM. As velocidades angular e linear da mancha provocada pela tinta são, respectivamente, iguais a... Então, vamos calcular o valor da velocidade angular e linear dessa mancha. O que nós temos? Nós temos que encontrar a velocidade angular, ômega, que é igual a 2πf, né? Frequência, o exercício deu 30 RPM. Então, eu tenho a frequência, porque foi dada em rotações por minuto, e tenho também o raio, 5 centímetros. Mas para calcular a frequência angular, eu preciso apenas da frequência, porque ômega é igual a 2πf. E essa frequência ela é de 30 rotações por minuto. 30 rotações por minuto significa 30 rotações a cada 60 segundos. É 30 por 1 minuto ou 30 por 60 segundos. Entendeu? Então, 2 vezes 30, 60 com 60 cancela, sobra π radianos por segundo como resposta para a velocidade angular. E a velocidade linear? Para encontrar a velocidade linear, eu tenho apenas que multiplicar a velocidade angular pelo raio.
ou seja, o π radiano por segundo multiplicar por 5 centímetros. Isso vai dar o quê? Vai dar exatamente 5π centímetros por segundo de velocidade linear, onde eu vou desaparecer com esse radiando aqui, tá? Como no exercício as respostas estão em função de π, eu não tenho que substituir, apenas marcar a questão correta, que é o item A, pois ele traz exatamente essas duas respostas, π radiano por segundo e 5π centímetros por segundo. Teste 183, está na página 202, diz o seguinte. Um aeromodelo descreve um movimento, repetindo, o teste 183 da OBF, tá? Da Olimpíada Brasileira de Física, está lá na página 202, que diz o seguinte. Um aeromodelo descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 12 metros por segundo, perfazendo 4 voltas por minuto. A sua aceleração é de, use π igual a 3. Então, vamos lá. O que o exercício me deu? A velocidade escalar linear de 12 metros por segundo. Me deu 4 voltas por minuto. O que é isso? Frequência. Me deu a frequência. 4 voltas por minuto são 4 RPM, 4 rotações por minuto. O que ele quer saber? Ele quer saber a aceleração centrípeta. Qual é a sua aceleração centrípeta? Falou, professor, mas ele escreveu qual é a sua aceleração? Sim, porque a única que ele tem é centrípeta, todas as outras são nulas. Então, qual é a única que ele tem? Aceleração centrípeta. No movimento circular uniforme, só existe aceleração centrípeta. Se perguntar no movimento circular uniforme qual é a aceleração, está perguntando pela aceleração centrípeta implicitamente, ok? Qual a definição da aceleração centrípeta? V2 sobre R. Muito bem. Ele deu o valor da velocidade? Deu. Deu o valor do raio? Não. Então eu preciso mexer. Muito bem. Vou mexer o seguinte. Ômega é igual a 2πf. Eu tenho a frequência? Tenho. Então eu tenho o ômega. E o ômega, ele se relaciona com a velocidade linear, sendo o ômega equivalente a V sobre R. Então eu posso escrever o seguinte, ó, que 2πf é igual a ômega, mais ômega é V sobre R. Então 2πf é igual a V sobre R, ômega. Então agora aqui eu tenho frequência e velocidade linear e raio. Beleza, eu tenho a frequência? Tenho. Eu tenho a velocidade linear? Tenho. O que isso permite? Permite que eu calcule o raio. Aquilo que eu preciso para calcular a aceleração centrípeta. Então, veja, na fórmula da aceleração centrípeta tem o raio. E eu preciso primeiro calcular o raio, para isso usei a fórmula da velocidade angular, por definição em termos de frequência, e a transformação da velocidade angular em linear. Aí apareceu o R. Então, daqui eu vou calcular o R substituindo. Ó, R passa para cá, vem multiplicando. 2πf está multiplicando, passa para lá, vai dividindo. Então, eu vou ficar que a aceleração centrípeta, ela é V2 dividido por R. Mas quem é o R? O R é a velocidade dividido por 2πf. Vou colocar assim porque eu posso cancelar essa velocidade linear com essa. Aqui é o quadrado, então eu cancelo com o quadrado. Ficou V sobre 1 sobre 2πf. O que eu faço? Aqui é uma divisão de frações. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar V vezes 2πf dividido por 1. Então, a aceleração centrípeta será a velocidade linear de 12, vezes o 2, vezes o π de 3, vezes a frequência de 4 RPM. 4 RPM significa 4 rotações em 1 minuto ou 4 rotações em 60 segundos. Simplificando,
por 4 dá 1, por 4 dá 15. Então, a frequência é 1 sobre 15 segundos. Jogando, então, na fórmula, V é 12 metros por segundo. 2 da fórmula, π vale 3, ele pediu para considerar. E a frequência é 1 dividido por 15 segundos. 4 RPM é a mesma coisa de 1 dividido por 15 segundos. Tá? Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 12 dividido por 15. Isso dá 4,8 metros por segundo ao quadrado para a aceleração centrípeta, correspondendo ao item C. Então, item C é a resposta correta para o teste 183 da Olimpíada Brasileira de Física, que está lá no seu livro, na página 202, ok? Então, são aí vários exercícios, juntando esses mais os outros exercícios que vocês têm das outras aulas, vocês têm bastante exercício resolvidos, tá? Fica aí a indicação para vocês, então, resolverem os restantes dos exercícios desse capítulo 10 de movimento circular uniforme. Um bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.